Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Hoje é dia 3 de outubro e estamos em Niterói, no Museu de Arte Contemporânea, onde o prefeito Rodrigo Neves, junto com o prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavalieri, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Laporta, receberam Neven Illich, presidente da Panam Esportes, e sua comitiva para o evento de encerramento da visita técnica às instalações da candidatura do Rio e de Niterói para os Jogos Pan-Americanos de 2031. A Panam Esportes visitou instalações nas 5 regiões previstas para acontecer os Jogos, para conhecer detalhes do planejamento da candidatura das duas cidades. A escolha da cidade sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 acontece no dia 10 de outubro, em Santiago, no Chile. A candidatura de Rio e Niterói concorre com Assunção, no Paraguai. Também esteve presente a vice-prefeita de Niterói, Isabel Suan. Após o evento, os prefeitos e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro atenderam a imprensa. Grécia Zanco, para o portal tvprefeito.com. Dizer a vocês que é uma alegria muito grande receber a comissão da Panam, de dirigentes da Panam Esportes no Brasil. Nós tivemos 3 dias de trabalho, estamos muito animados porque o Brasil tem um projeto que é um projeto coletivo dos atletas, do Comitê Olímpico Brasileiro, e que conta com o forte apoio das prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro, além, evidentemente, do governo do Estado do Rio e do governo federal. Nós temos conversado muito com o presidente Lula, ontem estivemos com o governador Cláudio Castro, e todos têm reiterado o apoio. Então, acredito que essa missão reforça as qualidades desse projeto, porque nós temos praticamente toda a infraestrutura esportiva pronta e, por isso, a nossa prioridade vai ser um investimento ainda maior nos atletas nos próximos 6 anos, na cooperação com os comitês olímpicos nacionais, através do Comitê Olímpico Brasileiro, e, evidentemente, alguns investimentos em infraestrutura de mobilidade, como é o caso da linha 3 do metrô. Então, a gente está muito feliz de receber em Niterói a comissão da Panam, junto com meu amigo Eduardo Cavalieri, e eu tenho certeza que a gente sai dessa missão com um passo adiante para que esses jogos sejam os melhores Jogos Pan-Americanos da história dos 80 anos da Panam, com a acolhida do povo brasileiro. Então, muito obrigado à cobertura de vocês, e eu vou passar aqui a palavra ao prefeito em exercício do Rio, meu amigo Eduardo Cavalieri. É uma alegria imensa ter vocês aqui nesses últimos 3 dias e fazer essa saudação na figura do nosso presidente Neven, né, que eu tenho certeza que saiu daqui com o coração um pouquinho mais carioca e certamente niteroense também. Depois de vir aqui com o Rodrigo Neves passear no MAC, aí é uma coisa, até porque todo mundo está vendo aqui a vista do Rio que tem ao fundo do MAC, que é uma coisa imperdível. Mas dizer, né, eu queria dar uma mensagem aqui central, dizer que essa candidatura dos Jogos Pan-Americanos de Niterói, em primeiro lugar, era uma candidatura, como o Rodrigo falou, de todos nós, né? A gente teve com muita alegria, e eu faço essa saudação aqui ao nosso presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Laporta, que liderou todas as federações, confederações, os atletas especialmente, para que tivesse um apoio massivo à candidatura dos Jogos Pan-Americanos de Niterói 2031. E cada vez fica mais claro para nós que essa candidatura só é possível por conta do legado dos Jogos Olímpicos 2016 na cidade do Rio de Janeiro e dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que para nós na cidade do Rio é um imenso orgulho de ter recebido esses 2 grandes eventos importantes e que na celebração dos 50 anos da fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, que a gente celebra no ano de 2025, por iniciativa do prefeito Rodrigo Neves e do prefeito Eduardo Paes, a gente decidiu submeter com o Comitê Olímpico Brasileiro essa candidatura conjunta das cidades de Rio e Niterói, mais de 20 anos depois que vão acontecer esses jogos, se Deus quiser e se assim, né, o comitê, de todos os comitês do nosso continente, Caribe, as Américas inteiras assim votarem, depois dos Jogos de 2007, a gente voltando a celebrar os Jogos Pan-Americanos de 2031, vai ser, mais uma vez, um orgulho muito grande para a nossa gente. Mas eu estou destacando o legado de 2007, o legado de 2031, e a gente sabe que na vida é assim, a gente não acerta em tudo tem aprendizado, mas
fazer essa visita nos últimos dias com a comissão e poder mostrar o legado vivo que os Jogos Pan-Americanos deixaram, e especialmente que os Jogos Olímpicos de 2016 deixaram na nossa cidade, podendo visitar com eles o Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, que foi uma arena olímpica, e a primeira arena olímpica que virou inteiramente uma escola, né, com a dimensão de mais de 1.000 alunos, com equipamentos, né, incrível como aquele dentro do Parque Olímpico, poder visitar a sede do Comitê Olímpico Brasileiro, junto com eles, com uma infraestrutura incrível, ao lado do Maria Lenk, que é legado dos Jogos Pan-Americanos, fazer e olhar, mostrar para eles esse circuito de BRTs, conectando o Complexo Deodoro ao Parque Olímpico, ao centro da cidade, a região portuária com o Terminal Gentileza, que também é legado dos Jogos Olímpicos de 2016. Visitamos stand de tiro, começou com os Jogos Pan-Americanos em 2007, foi ampliado para os Jogos Olímpicos de 2016, e fizemos a visita a um equipamento, né, que não tem nada igual, né? O Laporta ontem estava dizendo, a Federação Internacional falando do nosso stand de tiro, não tem nada igual, em pleno funcionamento, tudo muito bem mantido, tudo muito bem cuidado, tanto no Parque Olímpico como no Complexo Deodoro, nos diferentes equipamentos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. E esses jogos são os Jogos do Legado, porque a partir do legado dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Olímpicos, a gente vai poder olhar para essa candidatura e, como o Rodrigo falou aqui, tenho certeza que o Laporta vai destacar, fazer dos Jogos de 2031 os jogos que vão unir as Américas e fazer desses jogos uns jogos que olham para os atletas, olham para a cooperação esportiva, olham para o fortalecimento dos comitês olímpicos internacionais e que vai ser certamente, né, um passo para que a gente tenha recordes atrás de recordes de medalhas dos comitês olímpicos, dos países do nosso continente, da Panam. Isso porque a gente tem infraestrutura pronta, a gente tem duas cidades conscientes da importância desses jogos, que eu tenho certeza que estão apoiando e desejam muito, eles viram isso caminhando aqui por Rio e Niterói, e a gente vai poder sediar um legado pronto, com a infraestrutura pronta, olhando para os atletas e fazer grandes jogos em 2031. Então, que essa seja uma visita, como foi bem sucedida, e que vocês... Mas os votos estão ali, Rodrigo. O lado de cá vota, não é isso? O Leve é que me disse isso. Aqui tem voto, presidente. Mas falei isso antes, falei isso ao longo dos dias, né? A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Voltem ao Rio de Janeiro. Certamente no dia 10 eu tenho certeza que a gente vai voltar com a escolha das cidades sede, Rio e Niterói, para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Fica aqui o agradecimento em nome do prefeito Eduardo Paes. Esteve com vocês ao longo dos dias também. Muito obrigado. Viva Rio, viva Niterói, viva os Jogos Pan-Americanos de 2031. Queria agradecer aos prefeitos, a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, duas cidades irmãs que abraçaram esse projeto, entraram de cabeça. Quando a gente recebeu essa missão, né, de sediar, de lançar essa candidatura para os Jogos Pan-Americanos no início do ano, a gente sentou com os dois prefeitos e desde o início nós sentimos uma sinergia em torno de um projeto muito bacana, um projeto que realmente resgatasse a posição do Brasil no cenário internacional, resgatasse a volta do Brasil aos grandes eventos, e começamos a trabalhar com dois objetivos muito claros. A gente sabia que a gente tinha a estrutura, a gente sabia que a gente tinha muita coisa bem feita, muita instalação pronta. A gente começou a construir um projeto que pudesse trazer um legado diferente do que normalmente acontece nos grandes eventos. Um legado que pudesse ser para todos os países, um legado para as Américas. E quando a gente iniciou a visita técnica, e eu agradeço muito a presença de todos aqui, muito importante a gente poder mostrar o nosso projeto, presidente Neven, e mostrar o quanto que nós estamos querendo fazer. Eu tenho certeza que todos que estiveram aqui presentes da Panam Esportes perceberam a sinergia, a sintonia que há entre as duas cidades, entre o Comitê Olímpico, e participando desse processo todo, o meu diretor-geral, Emanuel Rego, que é um multicampeão, multimedalista, Isabel Swan, vice-prefeita de Niterói, mas, desculpe, Isabel, acima de tudo, uma medalhista olímpica, nos orgulha muito, porque eles são os atletas, são aqueles que, a razão de ser dos Jogos Pan-Americanos. Quando a gente faz Jogos Pan-Americanos, a gente faz eventos para propiciar para os atletas um maior desenvolvimento, propiciar instalações adequadas para que eles possam fazer aquilo que eles fazem de melhor e poder mostrar o seu trabalho. E é isso que nós estamos trabalhando. Tenho certeza que a gente está muito confiante, como disse o prefeito Cavalieri, muito confiante nesse resultado. Trabalhamos bem, temos ainda uma semana para continuar trabalhando, buscar e tentar trazer
para Rio-Niterói, esses Jogos Pan-Americanos 2031, que acho que vai ser importante não só para a cidade, não só para o Brasil, para o Comitê Olímpico, mas acho que vai ser um impacto nas Américas, dentro daquela grandiosidade que tem que ser os Jogos Pan-Americanos, visto pelo mundo inteiro. É isso que o Brasil pretende, é isso que Rio e Niterói, duas cidades irmãs, vão trazer e vão entregar com certeza em 2031. Muito obrigado a todos. Bom dia, a pergunta vai mais para os prefeitos, queria saber mais sobre os locais de competição. A gente tem estrutura do Rio 2007 e Rio 2016, como que eles serão utilizados ou até, vamos dizer assim, passados por manutenção, como a pista de atletismo do Newton Santos, ou até mesmo a utilização de cartões postais, como a ponte Rio-Niterói para maratona, enfim? Olha, nós estamos trabalhando nesse projeto já há um ano, mas estamos trabalhando como se fossem 4 anos. Nós fizemos 4 anos em um, porque as equipes trabalharam muito, intensamente, com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o governo federal, o governo do estado e as prefeituras. E vocês vão ver, o detalhamento do projeto está muito bem concatenado, está muito bem estruturado. Niterói vai receber alguns esportes, cerca de 1/3 das competições. E nós teríamos ali no Caminho Niemeyer, escalada, por exemplo, skate. Teremos aqui no Parque Esportivo da Concha Acústica o karatê, arco e flecha e outros esportes. E especialmente os esportes aquáticos, A gente vai ter a vela, a gente vai ter também o vôlei de praia aqui. O Cavalieri brincou e a gente não tem nenhum problema de falar que o Niterói tem tudo o que o Rio tem de bom e ainda tem a vista de Niterói e do Rio. Então, vai ser lindo o vôlei de praia aqui na Praia de Caraí e o surf na Praia de Taquatiara. Então, já há um planejamento e uma divisão dos esportes. E o Rio de Janeiro, evidentemente, o Cavalieri pode falar aqui, está com toda a infraestrutura esportiva praticamente pronta. Niterói já investe muito no esporte, independente dos eventos. É a cidade que tem mais medalhas olímpicas no Brasil. E estamos inaugurando agora, no início do ano de 2026, a Arena Niterói, que é a primeira arena indoor do lado de cá da Baía de Guanabara, ali na Concha Acústica, que também vai receber alguns eventos. E o Rio tem essa infraestrutura pronta. O Cavalieri vai falar aqui para vocês. Bom, gente, eu vou primeiro... Acho que é sempre oportunidade, o prefeito Rodrigo Neves falou aqui, mas é sempre oportunidade. Esse é um tema, e a gente dividiu isso com a comissão da Panam. Acho que não é um tema que para nós gera qualquer dificuldade. Desde o primeiro dia que o prefeito Eduardo Paes voltou no 3º mandato, e agora no 4º a gente dá sequência a isso, mas a gente permanentemente fala sobre o legado olímpico. É um tema de amplo interesse da população e que é discutido, falado em todas as mídias internacionais, e a gente fez questão, durante a visita da Panam, de levar, em boa parte desses equipamentos que são legados esportivos e que permanecem sendo utilizados, mas claro, dando sempre um destaque também ao legado que ficou para a cidade, como foram os BRTs, como é a própria região portuária do Rio, completamente revitalizada e refeita. Mas a gente visitou com eles, por exemplo, o Parque Radical de Deodoro, com um equipamento de canoagem de nível internacional, que recebe atletas do mundo inteiro. Por exemplo, no inverno europeu, eles vêm treinar aqui no Rio de Janeiro, usando nossa infraestrutura de canoagem. No Parque Radical de Deodoro, a gente também tem a pista de BMX, que foi um dos mitos que se criou de se a pista tinha sido mantida, destruída, o que tinha acontecido. Levamos a comissão da Panam com a pista de BMX inteiramente reformada, aliás, reinaugurada no ano passado. E nós somos, com muito orgulho, a única cidade olímpica de todas as cidades que receberam as Olimpíadas que mantém a sua pista de BMX original. Então tem lá, eu não entendo tecnicamente, mas tem lá a saída de 8 metros de altura, que é o nível olímpico, e ainda fizemos uma outra saída de 5 metros com o nível pan-americano. Então nós, o Rio de Janeiro, é a única cidade que mantém sua pista de BMX. Para não dizer das arenas do Parque Olímpico, todas as arenas plenamente mantidas, e uma delas transformada no Ginásio Educacional Olímpico. O velódromo de nível olímpico, que está no Parque Olímpico, recebendo competições esportivas em pleno funcionamento, e também deu lugar ao Museu Olímpico, que é um museu que nos orgulha muito, que inauguramos agora há algumas semanas. O Complexo de Deodoro, que eles também visitaram, com os equipamentos que são mantidos pelo Exército Brasileiro, junto com algumas confederações esportivas. O Complexo de Hipismo, as arenas de hóquei,
Arena da Juventude, tudo isso, gente, essa infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016 e também algumas delas dos Jogos Pan-Americanos de 2007, e a comissão da Panam pôde ver isso, todas elas em pleno funcionamento, inteiramente funcionando, bem mantidas e a serviço da população. E boa parte delas com o treinamento de alta performance. No caso do Parque Radical, além dos treinamentos de alta performance, um equipamento que é de amplo uso da população. Eles chegaram, estava tendo aulas para a mulherada da terceira idade no Parque Radical de Deodoro, que no final de semana recebe 3.000 pessoas naquela grande piscina. E no inverno europeu recebe atletas de canoagem para treinar no Rio de Janeiro. Acho que é disso que a gente está falando aqui. Ficou muito claro ao longo desses dias de visita como o legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, mas especialmente o legado dos Jogos Olímpicos de 2016, para falar de uma obra que não era para as Olimpíadas de 2016, mas que foi concluída depois dos Jogos Olímpicos de 2016, que é a conexão do BRT Transbrasil. Então a gente teve para os Jogos Olímpicos conexão Transoeste, conexão Transolímpica, Transcarioca, e depois dos Jogos Olímpicos a conexão do BRT com a Transbrasil, que eles puderam ver também e visitar. Então, a gente está muito feliz, acho que é algo que a comissão da Panam, o presidente Neves destacou aqui, e certamente vai ser fundamental para essa candidatura e para os países que vão avaliar o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói juntas para a sede em 2031. Fazer uma pergunta ao prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Prefeito, gostaria muito de mencionar ainda a questão do legado, o legado dos jogos, né? A cidade tem feito muitos investimentos aqui no esporte, no social. Gostaria muito de saber qual é o legado que se vislumbra de legado dos jogos na área social para crianças e jovens aqui de Niterói. Muito boa pergunta. A gente já tem alguns projetos aqui que são exemplares, né? Como é o caso do complexo esportivo do bairro do Caramujo, que transformou aquela região. Nós temos ali 23 modalidades esportivas na região com menor índice de desenvolvimento humano de Niterói. E hoje a gente tem campeões do atletismo brasileiro naquela comunidade, naquele bairro mais pobre da nossa cidade. Então, nós, dentro do planejamento do Pan-Americano, nós estamos prevendo implantar 5 ginásios educacionais olímpicos. O Cavalieri já comentou aqui do GEL lá Isabel Salgado. Então, o Rio pretende construir mais 20 e Niterói 5 ginásios educacionais olímpicos, além de parques esportivos em regiões mais distantes do centro da cidade, nos bairros mais distantes do centro da cidade de Niterói. Então, aquilo que a gente fez no bairro do Caramujo, nós vamos fazer na região de Pendotiba, no Largo da Batalha. O projeto já está sendo planejado e a ideia é fazer um grande parque ali de lazer, de esporte, conjugando isso com cultura e ensino técnico profissionalizante com a juventude. O legal aqui é que onde todos os bairros onde nós implantamos esses programas de esporte, houve uma redução significativa dos problemas relacionados à marginalização infanto-juvenil. Então, o esporte para nós é um elemento fundamental de transformação social das comunidades e da cidade. Oi, boa tarde. Bom, minha pergunta vai para os prefeitos, mas também estendendo para o Laporta. Qual vocês acham que é a vantagem de Rio-Niterói, né, da candidatura de Rio-Niterói para Assunção? O que Rio-Niterói tem que Assunção não tem? O que você acha que o Comitê Olímpico gostou, assim, que pode sair como vantagem aqui para a candidatura de Assunção no Paraguai, por favor? Olha, eu acho que é bom a gente falar do nosso projeto, né? Eu acho que essa é uma decisão esportiva, né? Essa é uma decisão dos comitês olímpicos dos 41 países que compõem a Panam. Então, o que eu imagino é que se leve em conta a possibilidade de se fortalecer a instituição, fortalecer o movimento desportivo das Américas. E o Brasil, quando propõe essa candidatura do Rio e Niterói, está se recolocando no cenário internacional. Laporta já comentou isso, né, Laporta? E com a força que o Brasil tem, né? Um país continental, é um país que tem recursos para investimentos na cooperação internacional. Então, eu penso que a visibilidade dos Jogos Rio e Niterói é uma visibilidade incrível, e isso fortalece, evidentemente, o movimento desportivo
da família pan-americana, e as cidades estão prontas, né? Niterói, eu comentava com o presidente Neven, é a primeira cidade em saneamento do Rio, a terceira do Brasil, né? Nós já temos 100% de água tratada, estamos chegando a 100% do esgoto tratado, temos 97% do esgoto tratado, as nossas águas da Baía de Guanabara despoluídas, e Niterói chega até 2028 a 100% do esgoto tratado. Então é realmente um diferencial essa infraestrutura, essa logística. Nós temos mais de 40 mil quartos de hotel. Para você trazer atletas do Canadá, dos Estados Unidos de ponta, trazer atletas de ponta da América do Sul, você precisa de conforto, infraestrutura, e Niterói e o Rio tem mais de 40 mil quartos de hotéis, e isso é um diferencial, né? Nós temos voos para todos os países, né? Nós temos voos praticamente para todos os 41 países, então hoje, infelizmente, nem todos os países da América do Sul têm isso. Às vezes, para um atleta chegar num país, demora 3 dias, 2 dias, e isso é um transtorno enorme para o atleta. E a gente tem aqui o Galeão, o Santos Dumont e uma infraestrutura aeroportuária com voos para todas as cidades praticamente. Então, eu acredito que isso vai ser levado em conta para o bem do movimento desportivo das Américas. Não, só para encerrar rápido, acho que o prefeito Rodrigo Neves foi bem eficiente na resposta. O Paraguai ele tem um projeto diferente do nosso, vem fazendo um bom trabalho, acabou de realizar os Jogos Pan-Americanos e faz um trabalho, o presidente Camilo, à frente do Comitê Olímpico Paraguai, de muita qualidade, e o Brasil tem os seus pontos fortes, que é a estrutura já demonstrada no legado. Então vai caber aos comitês olímpicos nacionais, como o presidente Neven disse, depende de vários fatores, cada um vai analisar o que é melhor e fazer a melhor decisão possível para as Américas. Isso que é importante, estamos conscientes de que cada um dos presidentes dos comitês olímpicos nacionais, eu conheço a todos, vão ter a capacidade de se unir e determinar qual é a melhor candidatura para a Pan-Americana. É isso. Obrigado.